A sessão está aberta, passemos ao pregão. Presidente, só pela ordem. Não, doutor Jorge, por favor. Eu queria fazer uma curta manifestação, mas hoje é a última sessão que Vossa Excelência está fazendo sem ser eleito presidente, que amanhã Vossa Excelência vai ser eleito presidente do tribunal. E eu acho que é o nosso momento da gente, entre amigos, mais do que nunca, poder falar de uma forma muito de coração, porque no pleno aquela que a gente já conhece, aquelas palavras que acabam incomodando muitos ali dentro naquela correria. E aqui na turma não, aqui na turma a gente está em casa e eu acho que esse é o momento. De alguma forma, eu tenho comigo que a sexta turma, principalmente os seus amigos aqui, Neymar, César e eu próprio, de alguma forma nós ajudamos e incentivamos Vossa Excelência a optar por essa luta aí na presidência do tribunal. Mas mais do que isso, o que nos motiva e nos motivou nessa luta aí para que Vossa Excelência aceitasse esse mistério de ser o presidente do nosso tribunal, foi que nos anos todos que Vossa Excelência passou aqui dentro desse tribunal, na vida diária, no cotidiano diário, demonstra que nós podemos ter um pouco de esperança na administração a ser empreendida por você, meu estimado amigo. Acima de tudo, nós sabemos que o Brasil anda tão em descrédito com seus administradores, uma hora uns burocratas, outra hora outros que não correspondem por justamente não serem honestos, e dentro da sua pessoa você consegue congregar todos esses valores: humildade, trabalho, eficácia, e é por este momento que nós esperamos que a administração que vai iniciar nas suas mãos seja uma administração diferenciada. Pelo menos nesses 15 anos, que nós três, coincidentemente, tomamos posse no mesmo ano, eu, Neymar e César, tomamos posse em 2005. Então, nesses 15 anos, praticamente, que aqui estamos, eu não minto, é a primeira vez que eu estou entusiasmado com a administração que vai começar. Eu tenho certeza que vai corresponder à expectativa, seja dos servidores, dos magistrados, dos advogados, porque nós estaremos diante de um ser humano. E aí eu digo o seguinte, que dentro daquela frase do Fernando Pessoa, navegar é preciso, viver não é preciso, que tenha realmente esse norte a sua administração, meu amigo, e que nós queremos agradecer pela sua participação conosco, que sempre engrandeceu a todos nós na sexta turma. Esse é o desejo de coração do seu amigo e com certeza do Neymar, do César, de todo mundo aí da turma. Sem dúvida. Doutor Jorge, eu agradeço profundamente as suas palavras e realmente pensei bastante em me candidatar à presidência ou não, porque, como o doutor César, nós estávamos conversando ali fora, tem hora que você fica na corda bamba, você não sabe se vai. E realmente, estou fazendo 40 anos de magistratura, já está mais do que na hora de aposentar, e também chegou o momento de assumir a presidência ou não do tribunal. Pensei bastante nisso. Por mim, pessoalmente, eu não tomaria essa decisão no sentido de me candidatar. Mas tem os familiares, tem pessoas que vêm te incentivar, falam, poxa, vai por nossa carreira, vai fazer assim, vamos fazer. E então eu acabei, por esse motivo, me inscrevendo, registrando a minha candidatura. Se tivesse que ter uma disputa eleitoral, eu não me candidataria, porque não acho conveniente que haja disputas num ambiente igual ao nosso, em que nós temos 49 desembargadores. Acho que cria um clima desagradável e cria um clima também de animosidade, querendo ou não querendo, aqueles que votaram em A e votaram em B acaba ficando um conflito, e acaba levando esse conflito para as decisões lá do pleno, como nós já tivemos aqui em tempos passados. Felizmente, de uns tempos para cá, está tudo funcionando harmoniosamente. Tem lá umas pessoas que falam demais, outras falam de menos, não sei o quê, a gente cansa, etc. Mas vai indo a coisa
o frigir dos ovos está indo bem. Então, mas resolvi, se pensar bem, eu estou confortavelmente no meu gabinete. Mais de 15 anos lá no gabinete, os servidores praticamente são todos que começaram comigo. Então lá a gente se entende lá, olhar um para o outro já sabe o que vai fazer, o que vai fazer, quem faz, quem não faz, e funciona igual um relógio mesmo, né? Então, quer dizer, eu estou muito cômodo ali, a minha situação está muito cômoda. Aí você vai assumir uma presidência de um tribunal, que é muito grande, é o terceiro do país, um orçamento de 2 bilhões de reais, você que tem um orçamento nosso aqui de 2 bilhões de reais, então você tem que ter um maior cuidado em assinar qualquer coisa, porque hoje também tudo recai sobre o presidente. Ainda que o erro seja de algum servidor, recai sobre o presidente hoje que é o responsável. Então você tem que ter muito cuidado com essas coisas. E além do mais, o nosso orçamento está limitado, nós não temos dinheiro para... No orçamento você não tem orçamento para fazer um puxadinho ali em qualquer lugar que você queira fazer, não tem. E nós precisamos de coisas para fazer. Um exemplo, os nossos elevadores aí. Você vai falar, isso é varejo. É varejo, mas o elevador não funciona. Todo dia tem um elevador quebrado. Quer dizer, você tem que dar um jeito de arrumar isso definitivamente. Será que nós vamos ter dinheiro para isso ou não? Não sei. Deficiência de pessoal, incluindo servidores e juízes, que estão aposentando 30, 40, todo mês a gente está saindo lá no órgão especial, a gente homologa, né, aposentadorias. Hoje mesmo já foi uma menina lá do Pleno, a Ana Cristina foi lá falar comigo, que infelizmente ela vai ter que aposentar, vai querer aposentar, não vai participar do meu período. Então a gente está vivendo com isso, quer dizer, com deficiência de pessoal, deficiência orçamentária. Então praticamente você não tem como fazer nada. Mas esse varejo você pode fazer. São coisas que você pode tomar conta de olhar, um dia aqui, outra coisa ali, coisas que você vê que não estão funcionando bem, você colocar para funcionar bem, entendeu? Cuidar para que o ambiente seja o melhor possível. O ambiente de trabalho, quanto melhor o ambiente de trabalho, você sentir vontade de vir trabalhar, a pessoa não adoece, ela trabalha com prazer, ela rende mais, entendeu? Então isso é importante, que você crie esse ambiente. Se você conseguir criar esse ambiente, está ótimo, porque claro que nós vamos ter mais efetividade, nós vamos trabalhar com mais presteza. E também procurar dar exemplos de austeridade, Eu sempre vim para o tribunal no meu carro, não estou criticando ninguém que usa carro do tribunal, pelo amor de Deus, isso aí, cada um sabe o que faz, os carros estão aí para isso, o motorista para isso. Eu, particularmente, não gosto, prefiro andar no meu carro, até porque daqui a pouco, se eu dirijo, daqui a pouco eu não consigo dirigir mais não, a idade está chegando, você já viu, daqui a pouco você desacostuma, desaprende. Então eu gosto de vir trabalhar, até porque é perto, não me custa nada. E quero, na presidência, continuar do mesmo jeito, eu não vejo motivo, diferença em si, eu, desembargador, aqui da nossa turma, do eu, presidente. Para mim é a mesma coisa. O tratamento é o mesmo, a mesma coisa. Não quero que o colega tenha que telefonar para lá para saber se eu posso atendê-lo. Se fizer assim, eu falo que não posso. Ele vai ter que chegar lá, bater na porta e entrar. Não tem essa coisa de falar, posso falar, você pode me atender? Não. Na hora que chegar lá, você tem que atender. E até já falei com os outros colegas, eu quero fazer uma quarta-feira que é o café com o presidente. Ou seja, de 9 da manhã às 7 da noite, qualquer servidor da ativa ou aposentado, do interior da capital, juízes, desembargadores que queiram conversar comigo, qualquer assunto, chega lá, entra por hora de chegada. Tipo, eu quero vir falar com o doutor Zé Neto, conversar. Até porque tem muitos servidores do interior, por exemplo, que nem conhecem a capital, nem conhecem o tribunal. Às vezes querem vir aqui, às vezes está sofrendo um assédio moral, por exemplo, lá no interior, e não tem a quem recorrer. Recorrer a quem? Reclamar a quem? Pode vir aqui conversar comigo, então vamos conversar, vamos ver, vamos estudar a situação para ver o que pode ser feito, o que deve ser feito. Então acho que isso, você implementando isso, você pensando em fazer um ambiente dessa forma, tenho certeza que vai ficar muito melhor do que está. E eu vou procurar agir dessa forma. E vamos, como se diz, né? É nas dificuldades que o bom gestor tem que mostrar serviço. Vamos procurar aí. Mas agradeço as palavras e vamos ver se amanhã o resto do pessoal pense da mesma forma. Agradeço, doutor. Muito obrigado. Então vamos começar o seguinte, né? Pode perdoar na pauta dos processos físicos, né? Pode perdoar. Nos processos físicos há uma inscrição para sustentação oral, mas o advogado não se encontra presente. É o número 15 da pauta da relatoria do Dr. César Machado.
Votarão também o Dr. Jorge Berg e o terceiro votante, o Dr. José Murilo. Como o advogado não está presente, eu já posso proclamar que tanto esse quanto todos os demais processos da pauta física estão decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente, que já foram registrados, tá ok? Então, essa pauta não tem mais processo. Podemos passar para a primeira pauta. Nós temos um pedido. Nós temos um pedido de preferência pelo fato da advogada ser de Coronel Fabriciano. É o número 2 da pauta do Dr. Anemar. Então, votarão o Dr. César Machado e Dr. Jorge Berg de Mendonça. O número é 10.052-20/2018. Inscrita para sustentação oral, Dr. Vani de Freitas Medeiros. Inscrito, desculpa. Mas eu falei para mim que a gente tem que falar eles e elas, amigas e amigas. A moda agora é essa, né? Então não tem problema. Pela reclamada recorrida Freitas e Ferreira, participações EPP. Qual o número? Número 2. 2 da pauta? Não, da pauta aqui. 2. Só um minutinho, deixa eu só abrir aqui. Marcos Wesley Freitas, tá, ok. Doutor Anemar, a conclusão, por favor. Senhor presidente, estou com recurso, o provimento é apenas para reduzir os honorários comerciais para o percentual de 5% que foi remunerado o reclamante. Só estou reduzindo 5%. O senhor é advogado da imprensa, né? O senhor quer se manifestar ou aguarda? Aguardar os demais, né? Então, o doutor Anemar participa, o doutor César e o doutor Jorge estão de acordo, né? Então, a decisão unânime, os termos do voto relator, fica prejudicada a sustentação. Boa tarde. Próximo. Agora nós temos os adiados. Os adiados. Vamos para os adiados. Parece que tem advogados desses adiados presentes, né? Podemos falar. O primeiro processo adiado da sessão do dia 15/10 é da relatoria do Dr. José Murilo de Moraes. É o número 34 da pauta. É o processo 10.379/69/2019. Inscritos para sustentação oral, Dr. Guilherme Soares de Carvalho, pelo reclamante recorrente, e a doutora Suziana Santana Comunha, pelo reclamante recorrido. O número da pauta qual que é? Número 34 da pauta. 34 é o primeiro aqui, né? Banco Marco Túlio Bradesco. Esse aqui eu que pedi o adiamento, porque tinha uma questão aqui que estava um pouco fora do que a gente consegue. De acordo com a jurisprudência da turma, estava um pouco fora, eu achei melhor dar uma revisão do voto, e trazer o voto mais em conformidade com o entendimento da turma. Então, a minha conclusão é a seguinte: estou conhecendo do recurso, deixa eu ver quem que é o recurso. Estou conhecendo o recurso no mérito, dou-lhe parcial provimento para condenar o reclamado ao pagamento da verba de representação do marco prescricional em 18/4/14 até o término do contrato de trabalho em 17/9/18, com reflexo em horas extras, pagas, PLR, férias mais 1/3, 10/3 salários, aviso prévio e FGTS, 8% mais 40%, e de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor que resultar da liquidação de sentença, ficando o reclamante absolvido do pagamento dos honorários advocatícios a favor do advogado do reclamado. Incide juros a partir do julgamento da ação, correção monetária com aplicação da TR até o dia 24/3/2015, no período posterior do PCA até o efetivo pagamento, e incide também contribuição previdenciária, salvo sobre reflexo em feiras indenizadas mais 1/3 e FGTS. Invertido antes da sucumbência, as custas ficam a cargo do reclamado, no importe de R$600, calculado sobre 30 mil, valor arbitrado da condenação. O senhor quer se manifestar, o senhor aguarda? Eu vou guardar o voto divergente. Então, a senhora tem a palavra, doutora. Comenda turma, boa tarde. Ficou consignado de forma clara nos autos, através dos depoimentos testemunhais, que é devida a verba de representação apenas para gerente geral, gerentes pessoa jurídica e gerentes que têm carteira acima de R$500 mil, o que não é o caso do reclamante. Os paradigmas apontados, todos estavam dentro dessa categoria de gerente geral, gerente de contas, a partir de R$500 mil. É importante destacar com relação a paradigma Geisabeth Mendonça da Silva, que ela recebeu a verba de representação enquanto atuante no setor administrativo do banco, mediante uma decisão judicial,
que, em função disso, não se enquadra a questão de colocá-la como paradigma. Portanto, indevido o pagamento de verba de representação. É o que você tem a sustentar. Essa verba de representação tem nos dado dor de cabeça aqui, sabe? Porque realmente a sustentação é nesse sentido, a defesa do banco é nesse sentido, mas dependendo do depoimento da testemunha, dependendo do depoimento do preposto, acaba que... E o banco, infelizmente, ele não tem uma norma escrita regulamentando essa questão. Fica muita carga, igual está aqui, ó. Que o reclamante realizava atendimentos, etc. Aí vem dar aqui mais para cima, aqui, ó. Seu preposto. Que a verba de representação é paga mensalmente para os gerentes que a recebem. É claro, né? Que não há norma interna regulamentando o pagamento da verba de representação. Que o valor da verba de representação é definido pelo setor de recursos humanos da matriz da reclamação. Então fica uma coisa muito subjetiva. Então, por isso que há essa dificuldade que o banco está pagando, às vezes, para quem ele não queria pagar, mas está pagando exatamente por causa dessa subjetividade. Então, peço vênia da sustentação e mantenho meu voto. Porque me acompanham aqui, doutor Zé. Eu estou de acordo. A Nemória e o doutor César estão de acordo. Né? Então, decisão unânime, temos o voto relator. Boa tarde. A senhora é de Varginha? Sim. Senão, porque o seu nome, eu morei em Varginha há muitos anos. Muitos, tem um século passado. E morei perto de uma família lá que tinha o seu sobrenome. Com certeza, pois é, então, com certeza. Está certo. Prazer, viu? Vamos continuar? Se eu fosse ouvir isso aqui, eu escreveria assim. Quem fala isso não tem. Não tem, você podia. Não precisa ser de uma curiosidade, você fez. Acho que é 50 anos. E são dois advogados. São dois advogados. E o AB é antigo, né? Eu olhei. Podemos continuar. Agora são 4 processos adiados da relatoria do Dr. César Machado, que foram adiados da sessão do dia 15. O primeiro é o número 8 da pauta, é o RO 10.113.29/2019, inscrita para sustentação oral, doutora Renata Cristina Ritt Guide, pelo reclamante recorrente Rodrigo Fonseca Cardoso. Doutor César, deixa eu ver aqui. Doutor César, esses processos vieram adiados da semana passada, então nós vamos votar na mesma composição anterior para não prejudicar as partes, porque senão muda a composição, pode mudar o entendimento. Então, como eles vieram adiados, nós vamos votar na mesma composição. Doutor César, aliás, aqui vai ser o doutor César, eu e a Nemória, nós três, que estavam na sessão passada, tá? Aí o doutor Jorge não pode ser. Não, desse eu fujo. Pois é, esse aí tem 3. É o número 8 da pauta, 10.113. Deixa eu ver aqui, doutor César. 10.113. Número 8. Abriu. Isso foi ótimo, tá? Eu não sabia que podia isso. Não ótimo. Estava agora. Tem 11? Meu computador está abrindo. Isso, doutor. 2017. Excelência, aqui eu não sei como que... Esse aqui é das vendas não faturadas, né? Sei. Bom, esse aí pode permanecer o voto do jeito que Vossa Excelência está. Viu, né? Então, vamos acompanhar o voto aqui e essa matéria nós vamos discutir depois. Ok. Porque realmente está dando divergência no nosso entendimento aqui. Então, nós vamos uniformizar posteriormente. Nós vamos uniformizar, tá bem? Mas esse já está pronto, segue a tendência, não tem problema. Então, pode ler a conclusão, doutor César, por favor. Então, Excelência, estou conhecendo dos recursos com provimento parcial ao apelo da reclamada para excluir da condenação o pagamento de adicional por acúmulo de função e reflexos. Letra B, excluir da condenação o pagamento de despesas com uniforme. C, declarar que deverá ser observado o índice IPCAE, o que se estende até o efetivo pagamento sem limitação. Quanto ao recurso do reclamante, provimento para a concessão da gratuidade da justiça e condenar a reclamada ao pagamento de, letra A, 1 hora extra pela supressão do intervalo intrajornada e de horas extras pelo período suprimido do intervalo interjornadas nos dias de saldão, Black Friday, até 10/11/2017, mantidos os parâmetros da origem. A partir do dia 11/11/2017, são devidos apenas os períodos suprimidos com o adicional de horas extras, sem repercussões em outras parcelas, tendo em vista a natureza indenizatória da parcela. Letra B. Diferença de comissões pelas vendas a prazo, com reflexos. Diferença de comissões pelas vendas canceladas, também com reflexos. Diferença de comissões
com os reflexos que aqui estão mencionados. Apuração das diferenças, observando os parâmetros da inicial e fixar que a apuração das diferenças de prêmio-estímulo de repercussões pertinentes devem observar as comissões deferidas nos tópicos precedentes. Essa é a proposta de voto. O doutor só quer se manifestar ou aguarda? Silêncio, somente se houver divergência. Pois não. Como eu disse, a composição é a mesma da semana passada, tá? Então o doutor Anemar está de acordo, de acordo com o que nós falamos, eu também estou de acordo, a decisão não é prejudicar a sustentação, ok? Obrigada, boa tarde. Próximo. Processo número 9 da pauta do doutor César. É o 10.319.83/2018. O advogado não se encontra presente. Votarão como segundo votante o doutor... Exatamente. E qual que é o número aí, por favor? 9 da pauta, 10.319. Deixa eu só abrir aqui, peraí. 10.319 é Diego, aliás, Metrópole e Diego. E doutor César, conclusão, por favor. Deixa eu ver aqui o que nós falamos. Doutor Anemar. Ah, é aquele caso. Aqui é deserção. Estamos superando a deserção. Está superando a deserção, né? Com provimento parcial para afastar a condenação ao pagamento da multa fixada pelo descumprimento da obrigação de fazer. Você está de acordo? Estou de acordo. Então também estou de acordo, a decisão unânime nos termos. Próximo. Número 10 da pauta é o 10.602.21/2017. É um RO. O advogado não se encontra, aliás, já sustentou, não se encontra presente para assistir ao julgamento. Tá. Número 10. Doutor César, conclusão, por favor, só porque já está. Pode resumir. Então, aqui é pelo conhecimento, provimento parcial da autora para acrescer a condenação às multas do 467 e 477, excluir os honorários de sucumbência, acrescer honorários assistenciais e provimento do recurso do segundo reclamado para remeter à fase de execução a discussão sobre os juros de mora. É aquela questão também que nós já discutimos, já foi adaptado o voto, nós estamos de acordo. Doutora Anemar e eu, decisão não. Próximo. Processo de número 10 da pauta. Doutor César também? Doutor César também. Pois não. É o 10.602.21/2017. Doutor César, conclusão? Então, esse é o mesmo da É o anterior, né? 10 é o que já leu, não foi? Acabei de... Você já viu? Já foi lido esse. Então é o número 11 agora. É o 11.406.82/2016. 11.400. Transportadora Lopes Barbosa e Flávia. Conclusão? Conhecer do recurso, com provimento parcial apelo para reduzir a indenização por danos morais para R$5.000. Tá ok? Também estou de acordo, a decisão unânime no seu voto relator. Doutor, terminaram o dele? Agora nós temos um processo adiado da relatoria do Dr. Jorge Beg de Mendonça. Doutor Jorge, deixa eu chegar aqui. Segundo votante, o Dr. José Murilo de Moraes, e o terceiro votante, o Dr. Anemar Pereira Amaral. É o número 60 da pauta, 10.564.31/2018. Só abrir aqui. 10.564, não é isso? 10.564. Deixa eu só ver o que tinha acontecido aqui. Ah, sim. E outra coisa, você viu que eu fiz mais uma observação a respeito disso? Ah, eu ia manter. Eu deixei para o final justamente porque adiou. Eu até já fiz a adequação antes da sua. Quer deixar para a gente conversar? Mas você lembra que nós adiamos porque... E tem um outro problema aqui também. Nós adiamos porque eu fiz a pesquisa, né? Sim. Eu não achei mais. Mas eu falei, como não achei no TST, eu até ia pedir para ser mais uma semana justamente para conhecer esse Anemar antes. Depois nós discutimos hoje, depois do que está para discutir. Vamos deixar isso adiado para semana que vem? Eu fiz uma pesquisa no STJ, porque lá que ele discute esse problema, que para nós é novidade. Eu não achei, você achou? Achei no STJ. E depois que essa observação que eu coloquei uma outra observação, que o CPC também fala expressamente. Mas eu já fiz a adequação daquilo que você falou, mas era bom deixar para o final. Mas vamos conversar no final, isso é tá interessante. Bom. Tá? Então isso fica para depois de... Dá mais tempo. Tá, então vamos continuar. Agora, os processos normais, doutor. E deixar adiado menos do César. Tá, os processos normais. Tá.
Processos... Aí tem alguma preferência? Não tem, não, né? Não. Então vai na minha parte, não passa. Processos da relatoria do Dr. José Murilo de Moraes. Participam o Dr. Anemar Pereira Amaral como segundo votante e o Dr. César Machado como terceiro votante. Okay. O número 30 da pauta é o 11.241/12/2017, inscrita para sustentação oral doutora Moana Papini Reis Furlete, pela reclamada recorrente Série Serviços Técnicos Industriais Limitada. A reclamada recorrente, deixa eu ler a conclusão aqui. Eu estou conhecendo dos recursos no mérito, nego o provimento do reclamante e confiro parcial provimento da reclamada apenas para reduzir os honorários periciais para R$ 1.500. Manter o valor arbitrário da condenação por ainda compatível. Só até a palavra. Boa tarde, excelentíssimos desembargadores. Eu vou ser bem breve com relação ao recurso da reclamada, excelências, pelo seguinte. O reclamante inicial, ele alegou que fazia atividade exposto a ruído. A empresa apresentou todos os documentos de PPRA, PSMSO, inúmeras fichas de EPI, onde comprovava tanto o fornecimento do protetor auricular plug, quanto aquele tipo concha. E foi seguido, inclusive, todas as informações de CAs dos equipamentos de segurança, toda a periodicidade informada pelo fabricante dos protetores auriculares, e ainda assim o perito alegou que a empresa não forneceu os EPIs necessários para neutralizar o ruído, alegando que a validade do concha seria de 6 meses e a do plug apenas de 90 dias. Ora, excelências, não há na norma nenhuma determinação com relação à validade ou ao prazo de possibilidade que esse EPI esteja apto para neutralizar o ruído, devendo ser observado o prazo indicado pelo fabricante. Nos PPRAs e PCMSOs da empresa, que são inclusive verificados por inúmeras perícias, não houve sequer qualquer impugnação de que os treinamentos tivessem sido feitos de formas inadequadas, de que o fabricante não estava de acordo com o CA regulamentado pelo Ministério do Trabalho. Não houve nenhuma impugnação do perito nesse sentido e também não houve nenhuma discussão específica sobre essa impugnação ao laudo pelo juiz de primeira instância. Então, não havendo norma regulamentadora determinando a validade do plug e do protetor tipo concha, excelências, deve ser observado o prazo de validade dado pelo fabricante. Não há possibilidade de deferir um pagamento de insalubridade por 5 anos de prestação de serviço a um funcionário que não apresentou mínima redução de capacidade auditiva em razão do perito concordar ou não com o prazo de validade que o fabricante deu. Então, nós fizemos inúmeras impugnações ao laudo, inclusive solicitamos que o perito comparecesse em audiência para conseguir justificar o que ele não fazia por esclarecimentos, e ainda assim o juiz de primeira instância acatou o laudo nesse sentido, deferindo adicional de insalubridade. Então, nesse sentido, eu peço vênia para que os senhores não acompanhem, com todo respeito, o voto do relator e indefiram, né, o adicional de insalubridade, tendo em vista que a empresa sempre se preocupou com a saúde dos trabalhadores, tanto que não foi apresentado nenhuma redução auditiva por esse funcionário específico. Sem mais, excelência. Eu estou verificando aqui, realmente essa questão da durabilidade do equipamento depende muito da forma que esse equipamento é mantido. Se você pega um tipo de inserção comum, coloca no ouvido, ele só pode durar, ele só pode ser tirado uma vez, porque se você tiver com a mão suja de graxa, assim, seria perder o certo. Aquele plugzinho, aquele outro, pode durar até 90 dias também. E um outro também de concha, 180 dias, o que a gente mais ou menos tem visto aí, que serve. A única coisa que me chamou a atenção, estou lendo aqui, até você, a senhora falou aí questão de foi definido insalubridade durante 5 anos. Eu quero verificar, porque é o seguinte, se o perito fala que o tipo concha dura 180 dias e o outro dura 90 dias, eu tenho que ver quais, pela ficha, quais foram os períodos que ele ficou descoberto. E se eu fornecer aqui, 180 dias, eu forneci o equipamento, e ele, nesses 180 dias, está certo, no mínimo. Certo? A que partir daqui ele perdeu a validade.
Quando foi fornecido o outro? Foi fornecido só dali 3 meses. Então ficaram 3 meses em aberto por causa da perda de validade do equipamento. Mas naquele setor 82 pode. E daqui não me parece que teve essa exclusão. Então, vou adiar para examinar essa questão exclusivamente. Só uma questão que me resta, porque é a questão muito assim, subjetiva. O limite é 85, a medição de 85,3. Será que esse 85,3 é permanentemente? Nunca que deu 84,8? Não vai permanecer, porque a máquina ficou mais para mínimo mais de uma vez. E mais de um período. Eu acho que essa questão, quando a medida passa, né? 5, 10, 90, 95, vai razoar entender que a média fica acima do nível mínimo, máximo tolerante. Agora 85 ou 85,3 me chamou atenção. E também, eu também me chamou atenção essa coisa aqui, porque não pode ser direto. No mínimo você tem que excluir os períodos em que o protetor protegeu realmente de fato. Quando não protegeu, é outra coisa. Então você tem que excluir os períodos. Não pode simplesmente lá, durante 5 anos está valendo. Igual o Costa está falando também, essa questão dos decibéis aqui, para ver se... Mas então fica adiante para a próxima semana, que eu quero verificar essa questão. Excelência, só com relação à medição, nós apresentamos vários laudos de prova emprestada, inclusive no PPRA e PCMSO, consta outras medições e nunca chegou a esse patamar. Nós, inclusive, impugnamos esse Pode verificar isso também, aproveita. Ok? Então tá bom. Vamos para o próximo. Então fica adiante esse para a próxima sessão. Sim. Deixa eu ver que número é esse. Ele é o número 30 da pauta. 30 da pauta. 30. Agora é o número 1 da pauta, é o AP 511-80-2012, inscrito para sustentação oral, Dr. Francis Willer Rocha e Rezende, pelo exequente agravante Clenderson Alberto Moreira. Clenderson Alberto Moreira, Telemon. Elegibilidade do título e tal, então já vou adiantando aqui. Aquela questão da terceirização. Então, aqui o nosso entendimento, e o meu entendimento pessoalmente, é no sentido seguinte: com relação às decisões que já tem havido coisa julgada em 30 de 8 de 2018, é indispensável por postura de ação rescisória, conforme o entendimento adotado pelo plenário tal julgamento. Entretanto, a referida decisão foi proferida em 30 de 8, antes do trânsito em julgado da ação desse presente feito. Ocorrido em 26 de 4/19, sendo, portanto, inexigível o título, né, nos termos do artigo 525.3 e 12, parágrafo 12 do CPC. Então, nesse caso aqui, o juiz entendeu que era inexigível, eu estou confirmando a decisão, negando pelo menos a palavra. Só para adiantar o que precisa. Eu gostaria apenas de falar isso, porque o trânsito julgado, esse processo chegou ao STF. Houve recurso desse processo até o STF, e o próprio STF negou provimento ao recurso reclamado. Então, uma afronta ao 884, parágrafo 5º da CLT, que ele não pode ser utilizado a qualquer momento, certo? A interpretação emprestada das decisões na fase de conhecimento não declara inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Logo, a sua aplicação se restringe a casos específicos e, consequentemente, não atinge a presente execução. O STF mesmo declarou, o Barroso lá, até disse lá no dia do julgamento, que isso ainda estava a ser resolvido em embargos, se caberia ou não ação rescisória. Então, uma ação já transitada e julgada, retorna em todas as instâncias, retorna em primeiro grau, o juiz simplesmente extingue o que vai acontecer? O reclamante vai ter que entrar com ação de novo, porque tem outras verbas. Ele ganhou também periculosidade, que não tem nada a ver com vínculo empregatício. Ele ganhou horas extras, que não tem nada a ver com vínculo empregatício. Então, o que nós vamos fazer? Ele vai entrar com uma inovação nesse período? Porque existem verbas que não estão no próprio recurso. O ultrapetita, o julgamento da petita que a Telemon gravou, falou assim: a elegibilidade do título executivo judicial no que se refere às verbas decorrentes do reconhecimento do vínculo empregatício, folhas 22 e 40, dos autos digitalizados. Contudo, o juiz monocrata tornou inelegível todo o título executivo. Mas como todos? E as horas extras? Pois é, tem horas extras, tem periculosidade, tem reembolso de seguro de veículo. Ele não poderia passar por cima. Tudo que for
desvinculado da terceirização. Sim, mas o título foi totalmente. Então, isonomia, se fosse o caso de isonomia, fora da terceirização. Exato. Então isso aqui vai ter que adiar também. Ele está falando, eu não sei se é isso mesmo, tem que conferir. Porque, está entendendo aí, Jorge, doutor César? Porque o que ele está dizendo, pelo que está na sustentação, é que o título executivo aqui não é só da terceirização. Além das verbas decorrentes da terceirização, teria também verbas que não têm nada a ver com a terceirização. Seria devido pela Telemonte, sim, direto, não é em função da terceirização. Se é assim, eu vou ter que verificar, porque o voto não está tratando. Não, todos os nossos processos são da mesma forma. Tem mais de 1000 processos são iguais. Então esse foi o único que aconteceu esse caso até hoje. Então não, mas então nós vamos ficar, isso também vai ser outro que vai ser adiado. O que eu posso fazer? Melhor decidir certo do que fazer errado. Então, qual que é o número desse aí? Ele é o 511-80-2012. É o número da pauta só. É o número 1. Tá. Também vai ficar adiado, tá? Aí se eu ver que você já fez tentação oral, na próxima vez eu já só ver se é o caso, eu já modifico o voto, tá ok? Então tá bom, no próximo. Não há mais advogados presentes. Nós só temos uma observação e um processo do senhor, que é o número 8 da pauta. O que tem ali? Tem uma observação do doutor Anemar, em que ele menciona o artigo 223G da CLT. Deixa eu ver o que é. Eu devo ter feito alguma observação. A declaração incidental de responsabilidade... A inconstitucionalidade do artigo 253, primeiro grau, é relacionado com aquele critério para estabelecer o valor da indenização das unidades, né? Porque baseado no salário. Sim. E aí, nós mantivemos, nós temos que submeter, né? Não, mas por que... Ou então prover para reconhecer a eu não vi essa observação, eu não tinha visto essa observação. Vou ter que examinar isso também, que eu não vi essa observação. Porque você fez essa observação ontem, né? Eu não abri. Onde é que qual o nome dele? Ele é o 8 da pauta. Aí, 21/10, estou vendo aqui, 21/10 às 10 horas. 21/10, foi ontem. 21/10? Ah, não, é porque eu fiz... Pois é, que a gente só olha daqui que sexta. Eu fiz há mais tempo, mas eu não liberei, porque eu fiz a pesquisa primeiro, porque essa questão de funcionalidade de primeiro grau é complicado, você vai procurar lá, não tem, né? Em rigor, o controle difuso. Em primeiro grau. E no segundo grau só pode ser por reserva plenária. Ou seja, não, é claro. Juiz, tribunal... Não, às vezes uma coisa é você deixar de aplicar, outra coisa é declarar a constitucionalidade. Pois é, mas a turma não pode declarar inconstitucionalidade. Não vamos declarar. Mas o juiz de primeiro grau pode. Essa que é a questão. Pois é, mas se ele declarou, nós não podemos declarar, como é que fica? Aí nós temos que submeter, nós admitimos que é inconstitucional mesmo, achar que deve ser declarado inconstitucional. Qual que é esse número que foi? Deve submeter a plenária. É o número... E a coisa que eu não quero fazer é mandar para o que eu acho que a solução aqui pode ser com relação só. 94. Só qual é a ideia do senhor? O que é? A minha ideia, porque foi deferido R$15 mil. Mas essa pessoa levou um tiro na perna, ele quase perdeu a perna, né? Até foi pouco. Então eu tenho a impressão que basta aqui ver o salário dele, porque pode ser natureza leve, média e grave. É levar o grau do fato, né? Sim. E reconhecer a constitucionalidade do artigo 53. Porque ele correu o risco de vida aqui. Declarar constitucional e elevar o grau do Sei, mas eu tenho que ver essa questão de declarar a constitucionalidade. Se o juiz declarou, não vamos falar aqui que não é. Acho não, fala que é constitucional. Pois não podemos dizer se é ou não. Não podemos dizer que é constitucional. Eu acho que a gente pode passar a margem disso, dizendo assim que tendo em vista que a natureza é grave da lesão e que o salário dele é compatível com o valor, então não se trata. Que a gente contorna para levantar essa questão. Mas a parte está recorrendo. Porque eu acho que isso é inconstitucional mesmo. Pois é, mas a parte está recorrendo contra a inconstitucionalidade declarada em primeiro grau. Então, eu tenho que examinar isso aqui, porque eu acho que isso aqui não pode de jeito nenhum. Imagina aqui, você tem duas pessoas trabalhando no mesmo lugar, na mesma hora. Um é engenheiro, o outro é servente. Todos os dois morrem com a mesma coisa, com o mesmo acidente. Um vai ter
30 mil, um vai ter 300 mil de indenização, o outro vai ter 30 mil. Eu tenho ilustrado aquela história que o engenheiro com... O engenheiro e um servente, por exemplo, no mesmo elevador. Tem alguém que fez esse exemplo dele? Não, é um exemplo claríssimo. Quer dizer, como é que pode? Não tem nada a ver uma coisa com outra, não. Então, mas eu penso... Você pode até classificar, né? A lei podia até classificar assim, sim, mas aí o que você vai fazer? Vão ser leves. 3 vezes o que está usando muito o teto da Previdência Social. 10 teto da Previdência. Médio, 40. Aí sim, aí é todo mundo igual. O salário de cada um não tem jeito. Mas eu vou dar uma. Agora, se nós inseríssemos, porque eu imagino que esse caso tem uma ofensa de natureza grave. Foi fixado em 8,9 salários. Ele correu um risco de vida. Ele teve um assalto lá que ele recebeu, né, os tiros ali, ele quase morreu, né? Teve um outro colega que morreu nesse assalto. Então, se retolássemos no item, parágrafo 1º, item 3, daria, porque até 20 salários, né? Estaria resolvida a questão sem passar por essa inconstitucionalidade. Uma sugestão. Eu prefiro dar uma olhadinha. E se for o caso, a gente faz assim. Minha dúvida é podemos deixar de manifestar sobre a inconstitucionalidade que foi objeto de recurso à parte? Você pode, sim. O que a gente pode dizer, pode dizer, você deixa se aplica por outros motivos e fica prejudicado essa questão. A gente tem que tentar uma forma de ficar prejudicado essa questão, porque para a gente não ter que se manifestar, ou então levar para o pleno. Eu prefiro não levar nada lá para o pleno. Mas nós não podemos reconhecer a constitucionalidade e aplicar Podemos afirmar que é constitucional. É constitucional e aplica. E classificar como grave, de forma que equivale ao valor fixado. Entendi. Então vamos fazer dessa forma, eu faço a modificação. Tá? Mas fica de toda forma para fazer a modificação, fazer a adequação. Mas eu já entendi. Então, os demais processos de minha relatoria não tem mais nenhuma observação a ser feita, e então proclamo que todos esses processos, inclusive os processos de embargo declaratório, foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente. Então, da minha sala terminou, passamos para a sala próxima, que é do doutor Anemar. Processo da relatoria, doutor Anemar. Participam como segundo votante o doutor César Machado e o doutor Jorge Berg de Mendonça. Número 33 da pauta é o 10.993/33/2018. Assistirá ao julgamento o doutor Pedro Henrique Benson Bernardes pelo reclamante recorrente Alexandre Antônio Marques Gomes. Só assistir? Doutora Anemar, a conclusão, por favor. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto, dando-lhe parcial provimento para a terceira condenação, pagamento de 120 horas BIP sobre aviso a partir de agosto de 2013, parcelas vencidas em vincendas, com integração da parcela à remuneração para todos os fins e reflexo em férias, mais um terço, 13º, fundo de garantia, repouso, adicional noturno e horas extras. A terceira condenação, pagamento das multas convencionais previstas. A terceira condenação, pagamento das multas convencionais previstas no acordo coletivo de trabalho 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2017, 2017, 2018, 2018, 2019, equivalente a 2 para cada instrumento violado. Determinar que na correção dos créditos trabalhistas deverá ser aplicado IPCA-E, deferir o benefício da justiça gratuita, isentar o autor de honorários advocatícios, majorar os honorários comerciais devidos pela ré para o percentual de 15%, e conforme a fundamentação, o custo pelo reclamado de R$ 2.444,50, calculado sobre R$ 122.223,75, valor dado à causa na inicial. Ok. Demais votantes, doutor César e doutor Jorge, estão de acordo? A decisão unânime nos termos do voto do relator. Uma boa tarde. Próximo. Número 19 da pauta é o 10.682/66/2019. É um ROPS. Participarão desse julgamento o doutor Anemar Pereira Amaral, que é o relator, o segundo votante, doutor César, e o terceiro votante, doutor José Murilo de Moraes, em virtude de uma suspeição do doutor Jorge. Deixa eu entrar aqui, viu? Qual que é esse? É o 19, 10.682. Rosilene Pomar.
Marcelene Monteiro, é o doutor César? É o doutor César II e o senhor terceiro. Tá, o doutor Anemar aqui. É o relator. Doutor Anemar, a conclusão, por favor. Senhor presidente, é o recurso da reclamante, a sustentação oral pelo reclamado, o provimento apenas para determinar que se observe o parágrafo 4º do artigo 791 da CLT para postergar por eventual possibilidade de pagamento. Na parte. Aguardar, nesse caso aqui, eu estou votando também, estou de acordo, o doutor está de acordo. Então, a decisão não é nos termos de voto relator. Sim ou não? Próximo. Número 20 da pauta é o ROBS 10.703/78/2018, inscrita para sustentação oral doutora Fátima Angélica de Oliveira e Silva, pela reclamada recorrente Convasso Construtora do Vale do Aço Limitada. Doutor Anemar, conclusão. Senhor presidente, eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos pelo reclamante e pela reclamada. No mérito, estou negando o provimento do recurso da reclamada e dando parcial provimento do recurso do reclamante para acrescer a condenação, pagamento de diferença de adicional noturno decorrentes da prorrogação da jornada após as 5 da manhã, observado adicional legal com reflexo em repouso, aviso prévio, deve ter sido mais férias mais um terço, deve ter sido salário de fundo garantia mais 40%. B. Reduzir os honorários comerciais a que o autor foi condenado a pagar em prol do patrão da ré para o importe de 5% sobre o valor dos pedidos julgados totalmente procedentes. E C. Determinar que na correção dos créditos trabalhistas se observe a TR até 24/3/2015 e PCAE a partir daí. Estou elevando o valor da condenação para R$33 mil, com custo de R$660. Até a palavra, doutora. Boa tarde a todos. Eu queria falar só referente ao recurso da reclamada, no que diz respeito ao pagamento, a condenação, pagamento da hora extra, além da cesta diária e reflexos. A gente colocou alguns pontos no processo, assim, eu queria só pontuar novamente sobre a questão da hora extra da sexta, a partir da cesta diária. A jornada do recorrido, ela se dava em escalas de 4 dias trabalhados por 4 dias de folga, sempre usufruindo corretamente de 1 hora a título de intervalo entre a jornada. Que as jornadas elaboradas pelos funcionários da reclamada, em turno ininterrupto, se encontram previstas no acordo coletivo, conforme a cláusula 21. Que as jornadas de trabalho eram compensadas por folgas que supriam as necessidades de descanso e lazer do recorrido, não havendo que se falar em riscos à saúde do trabalhador. E que o reclamante ele não anexou nos autos qualquer instrumento normativo que julgou aplicável caso em espécie, e que também em seu depoimento pessoal o reclamante confessou que registrava corretamente o horário de entrada e saída nos registros de ponto. Aí, nessa questão, a gente pede a reforma mesmo da sentença. Senhor presidente, só crescimento. A questão do doutor estaria certa, mas quem tem que trazer, de fato, a comprovar a ausência do direito, o fato extintivo do direito da parte autora, é o réu. No caso, não vê o acordo coletivo de trabalho prevendo, autorizando o turno ininterrupto de revezamento. Essa é toda a questão. Então está assim. Os demais estão de acordo, eu não participo disso. Os demais estão de acordo, a decisão unânime nos termos do voto relator. Okay? Tá, quero agradecer, dizer que eu conheço todos assim muito de nome. Eu fui estagiário da 6ª turma no ano de 2014. Agora eu conheci todo mundo pessoalmente. Pois não, foi um Obrigada. prazer, viu? Próximo. É o número 1 da pauta, uma inscrição feita hoje. É o processo 10.016/89/2019. Doutora Anemar também, continua? Doutora Anemar. Inscrito para sustentação oral, doutor Marcos Vinícius Silva Brito, pelo reclamante recorrido Luiz Fernando dos Santos. Só um minutinho, deixa eu só botar a bateria. Boa tarde, doutor. Pode vestir aí com calma. Doutora Anemar, conclusão, por favor. Conclusão, senhor presidente, é no sentido de conhecer do recurso ordinário interposto, dar um parcial provimento para isentar o reclamado do pagamento dos honorários periciais que deverão ser quitados pelo autor, observando-se o disposto para o 4º artigo 690-P da CLT, que agora eu estou reconhecendo, por exemplo, aquela questão da improcedência total, inclusive utilizando esse tem que saber se tem dinheiro, se não tem dinheiro. Pois é, exatamente. E limitar a condenação ao pagamento das horas extras a partir de 15/1/2014.
15 de 2014, só para ficar sabendo por que é. O provimento é para isentar o reclamado do pagamento dos honorários periciais que ficam a cargo do reclamante. Mas fica a cargo fica suspeito. Né? E limitar a condenação ao pagamento de horas extras a partir de 15 de 1 de 2014. Em virtude de prescrição, Como é que é? É em virtude de prescrição? Eu vou ter que dar uma olhadinha aqui, porque como a inscrição foi feita hoje, não deu para rever aqui o... O senhor fala pelo reclamante? Pelo reclamante. Você viu? Você viu aí a sessão de suspensão? Foi advogado do sindicato que está prestando assistência ao reclamante. Isso, ele foi advogado do sindicato há 40 anos atrás. Depois de julgado, já foi julgado em base declaratória, aí vem com essa bobagem agora. E pior que cai para mim lá. Eu tenho que decidir já. Ontem, por exemplo, decidiu lá que estava na presidência pública, agravo de instrumento de decisão nossa aqui que não conheceu o recurso. Cai para mim também. Mas a presidência tem esses três lá, vai para a gente e vai decidir. É pela prescrição mesmo. É o período prescrito. Então é por causa da prescrição mesmo. Então está invertendo os honorários e está botando para o reclamante e por causa da prescrição ele está, que deve ter sido arguído a prescrição agora em segundo grau, então ele está colhendo. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Os desembargadores, peço opinião ao entendimento do desembargador relator, no seguinte sentido, né, porque a inversão da perícia, esse processo, a reclamada vem ao processo falar que não existia, né, o adicional de salubridade, que eles não tinham retido a carteira de trabalho. Eles negam todos os fatos. Em audiência, né, que foi conforme a ata de audiência, eles confessam realmente, olha, tem a insalubridade. Mas não basta a confissão de insalubridade, até porque não houve a fixação, né? Eles não falam, olha, a insalubridade é de 40%, a insalubridade é de 20%, a insalubridade é de 10%, ou seja, quem é a pessoa capacitada para fazer essa aferição era o perito, até porque esse processo ele não envolve somente isso, né? Esse processo vai servir para fins previdenciários. Então, em virtude de realização de PPP, era sim necessário que fosse feita a perícia, né? E a perícia foi contundente e fixou, olha, realmente tem a insalubridade em grau médio, ou seja, nós não recorremos disso, porque o que nós queríamos mesmo era a fixação de insalubridade para entrar com um pedido previdenciário, ou seja, foi feito, a perícia foi realizada e o reclamante ganhou, né, a insalubridade no que era razoável. Agora, com relação à prescrição, né, eu até fico surpreendido aqui porque não houve em recurso o pedido para isso, né? O recurso da reclamada foi no seguinte sentido, queriam a inversão do valor da perícia para que fosse condenado o reclamante, uma vez que eles já haviam confessado, e queriam a retirada do pagamento de hora extra em virtude de que não ficou comprovado, mas muito pelo contrário, ficou comprovado, pois haviam somente 6 funcionários, né? Então, não tem como um supermercado, ainda mais o supermercado que hoje já é de médio porte, fechar sábado ao meio-dia. E outra coisa, o próprio preposto, ele mesmo confessa, né, a extensão de jornada. Então, me surpreende aqui essa questão de ter revertido, uma vez que era necessária a perícia, e
a prescrição, uma vez que não foi sequer alegada em recurso. Então, eu peço... Mas não foi eu estou falando, você está entrando pelo reclamante. A questão primeiramente, a questão da insalubridade, o próprio reclamante reconheceu um período em que o autor trabalhou em local insalubre, em condições insalubres, e o autor admitiu que era assim, mas ele queria por todo o período. E aí ele insistiu na perícia. Aí ele perdeu a perícia por todo o período. E apenas manteve então só a parte reconhecida da confissão. Na verdade foi tudo. A perícia não apurou nada. A perícia não apurou nada, por isso que está sendo condenada a pagamento da doutora Priscila. E esse negócio da prescrição, fala que não foi erguida a prescrição? Pois é isso que eu estou querendo saber aqui, que o recurso que é do reclamante. Mas às vezes arguiu contra a razão. Exatamente, é isso que eu estou querendo conferir aqui, mas como eu falei, se a sustentação oral foi feita hoje, a gente tem uma maior dificuldade. Eu posso, mas pode. Só no civil dá para conferir aqui. O processo eletrônico tem essa facilidade. Não, fica à vontade. Os autos ficam abertos aqui permanentemente. Eu acho que deve ter sido arguído então contra a razão. Se o recurso for só dele. E me parece ser admitido nessa arguição contra a razão. Se não for pronunciado em primeiro grau, você não alegou, aí não precisa recorrer, você faz contra a razão. Agora, se foi definido em primeiro grau, você tem que recorrer. Tem dois aspectos. Se foi indefinido, você tem que recorrer. Se você não arguiu, foi omisso, pode ser arguído em contra a razão, salvo o melhor juízo, né? Esse entendimento. Baixa aqui, vira para mim, deixa eu ver o que ele fala aí. Não, tá bom, só você vai subindo nas horas dele. Agora, deixa eu ver. Reconhecer percentuais de direitos anteriores a 14 de 2014. O contrato foi de dezembro de 2013 a novembro de 2018. A defesa reclamada alegou, como reclamado pode esclarecer. O princípio não foi encontrado, isso é só saber que na sentença. Pode ter certo? Pode. Aí, olha. Vamos, nada. Ademar, aqui das horas extras, o seu voto diz aqui, ó, reclamado não se conforma com a decisão que o condenou ao pagamento de horas extras por todo o período laboral. Pois é, esse que é minha dúvida. Por cautela, então ele recorreu. Pois é, ele está sustentando, é isso que eu estou vendo aqui. Ele está sustentando, eu perguntei se ele está sustentando pelo reclamante. Como eu fiz sustentação hoje, normalmente eu marco direitinho quem é que está. Sim. Mas de qualquer forma, é isso que eu estou dizendo. Aí parece que houve um recurso também do reclamado. Vai lá mais embaixo. Pelo respeito à sentença, recurso pelo reclamante. Aqui não está constando. No relatório não está constando que o reclamado seria a dia também estreia para a semana que vem, aí Vossa Excelência. Eu acho melhor. Ok? Fica adiado para a próxima semana que ele examina isso daí, tá bem? Muito obrigado. Vamos continuar. Doutora Ademar, tem mais? Não. Os demais processos do doutor Ademar, inclusive os embargos declaratórios, foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente. Podemos passar então para a sala do doutor César, não tem nada do doutor César, né? Não tem nada do doutor César. Doutor César não tem sustentação e não tem nenhuma observação, então proclamo que todos os processos de relatoria do doutor César foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente. Passamos então para a pauta do doutor Jorge Pierre. O número 55 da pauta é o RO 11.664-37-2016, inscrita para sustentação oral, doutora Suziana Santos Comunian, pelo reclamado recorrente Banco Bradesco S.A.
Qual número que é? Número 55 da pauta. 55, pode deixar aqui. Abriu. Reconhecendo já os recursos, estou negando o provimento do reclamante, estou dando parcial provimento do reclamado para reduzir a indenização por danos morais, a importe de R$ 5.000, bem como para excluir da condenação a indenização equivalente a 10 dias de férias vendidos com o texto constitucional. Aí reduz o valor da condenação para 25 mil com custo de R$ 500. O advogado da reclamante está aí, não? Presente, Está, doutora Suziana. Não, só do reclamado. Ela é do reclamado, da Bradesco. É do reclamante banco, não. já vi agora mesmo. Não, do reclamante não está. Então, só quer se manifestar, só tem a palavra. Viu que ele está dando um provimento parcial aí, né? Com relação ao dano moral, correto? Dano moral que está reduzindo. E aí das férias que eu estou tirando aqueles 10 dias foi vendido. Desculpa, mas eu não compreendi. Dano moral foi Eu para 4 mil? reduzir para 5 mil e aqueles 10 dias de férias vendidos eu também estou de 25, excluindo da condenação. Tá. Tá ok? Os 10 dias de férias que teriam sido vendidos, está excluindo, como é a jurisprudência da A questão do índice de correção também já está classificado no tribunal. O que restou aqui? Perfeitamente. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Quero sustentar apenas com relação à questão das horas extras. Ficou em sentença, houve a condenação de horas extras com relação ao cargo de gerente assistente. Essa condenação não merece prosperar, eis que o cargo de gerente assistente ele está enquadrado na exceção do parágrafo 2º do 224 da CLT, já que ele tem assinatura autorizada, possui subordinados e recebe a gratificação em valor superior a 1/3 do salário. E mais, com relação à questão dos cargos do curso 3NET, restou demonstrado que não existe punição com relação ao não fazer os cursos. Portanto, é indevido o pagamento de horas extras com relação ao curso 3NET. E as horas extras com relação ao artigo 384 da CLT, ela já foi declarada inconstitucionalidade desse artigo, ele não foi recepcionada pelo CLT e, além do que, tem a questão discriminatória. Já restou comprovado que, hoje em dia, o trabalho do homem e da mulher tem o mesmo valor. Portanto, deferir as horas extras do artigo 384 seria uma forma discriminatória, afrontando a Constituição Federal. É o que você tem a sustentar. Essa questão aí já está decidida, tanto no TST quanto aqui no nosso tribunal, já foi uniformizada a jurisprudência, que foi recepcionada sim, da Carta de 88, inclusive agora acabou, né, porque a lei mudou. Mas essa questão também das horas extras é porque ele cita aqui, o doutor Jorge cita inclusive aqui o depoimento da testemunha que diz aqui que o reclamante era assistente de gerente, pessoa física, cumprindo horário semelhante ao elaborado pelo depoente, que o reclamante não tinha subordinados e nem alçado de sequer poderes para admitir, demitir, claro, ninguém pode punir funcionário, que o reclamante não tinha assinatura autorizada, etc. Isso aí com base nesse depoimento pessoal que ele está dando, enquadrando no caput do 224. Doutor Jorge, quem que participa mais? Doutor O senhor e o doutor Ademar. Meu papel aqui. Doutor Jorge Zé Murilo Ademar. Estamos de acordo? Mais uma vez, decisão unânime. Um abraço, viu? Tchau. É igual que eu te falando, o seu povo está com saúde. Eu não deu para abrir aqui, eu não consegui abrir para olhar. Não, o negócio não fica assim. O camarada fica lá, foi de segundo processo, você não falou nada, você jogou, não falou nada, você não falou nada. Aí descobre que foi há 30 anos atrás, quando você era advogado, deve ser uns 100 anos atrás. E eles foram pesquisar lá para saber, aí falou, nossa, mas foi advogado sindicato, vocês têm, nem da parte. Não, eu fiquei mais. Ele tenta fazer com o filho advogado. Ele defendeu a quem coletivo, quem estava sendo discriminado, você defendeu a mãe, defendendo o sindicato. Você discorda. Não, eu rejeitei isso inteiramente. Inclusive, a Recura Rio, se eu fosse fazer, eu pensei nisso seguinte, pode já foi publicado. Mas se eu for mandar, a gente criar uma confusão também, que não dá se disse que por aqui, se todo mundo está é um caso de sucessão. Não tem o que fazer. Ou não sabe o que fazer.
Acho que não é que não tem, é que não sabe. Isso aqui ela... O pior de tudo que com isso ele perdeu o prazo para do retorno. Aí você se fez, já foi. Eu também fiquei lá, foi no último dia que eu te falei, ele entrar com recurso. Você foi relatório. Daí eu achei que eu mandei saber para saber se tinha sido publicado o acordo, que faz o que fala, que tinha sido, de repente tinha sido distribuído para você. Trem pago, já foi tudo. Não, eles entraram no último dia para recuperar a entrevista, não entraram para ser voltado, porque tinha suspensão do prazo, ainda viu, o Rio perdeu. Bom, vamos continuar? Número 20 da pauta é o RO 10.304.08/2018, inscrito para sustentação oral, Dr. Maurício Galtino Quirino Júnior, pela reclamada recorrente Araújo Distribuidora Limitada. Araújo, número 20. Advogado da Araújo. Doutor Anemar, conclusão, por favor. Doutor Jorge, desculpa. Doutor Jorge, conclusão. Resume aí. Distribuidora não é drogaria Araújo. Não. Distribuidora. Não é porque a drogaria Araújo eu não julgo, porque os dois são conselheiros lá do clube, eu não posso. Mas não tem nenhuma ligação. Estou conhecendo os recursos ordinários interpostos pela primeira reclamada e pelo reclamante. No mérito, estou dando parcial provimento ao recurso da primeira ré para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 1.500. Estou excluindo da condenação o pagamento das horas extras decorrente da fruição parcial do intervalo intrajornada e reflexo. Estou reduzindo o valor do dano moral à imagem, que isso nós nem dávamos, mas agora pacificou o tribunal. A gente reduziu a R$ 800. É o máximo que a gente está fazendo. Ao recurso do autor, eu estou dando provimento, primeiro, acrescer a condenação ao pagamento da indenização substitutiva do lanche previsto na cláusula 10ª da CCT, no valor hora arbitrado em R$ 3,00 dos dias em que constatado o labor por mais de 2 horas extras por dia, conforme se apurar no cartão de ponto. Estou acrescendo a condenação ao pagamento da indenização relativa a 9 dias de aviso prévio. Isso é uma diferença de cálculo que foi... E estou determinando... Cada tempo de serviço. Determinando que na fase de execução seja examinada a possibilidade de suspensão da verba honorária a teor do disposto no artigo 791, parágrafo 4 da CLT. Aquela questão da... para ficar suspenso, isso. Determinar que seja adotada a TR, que é aquele também da nossa súmula, só as questões de súmula. E crescer a condenação ao pagamento da multa convencional pelo descumprimento da cláusula 10ª e 16ª da CCT, sendo devido somente uma multa por cada convenção coletiva violada. No recurso do reclamante aí só tem perfumaria, o resto só tem a palavra. É perfumaria. Excelência, tem uma ordem. Quanto ao lanche, foi autorizada a dedução do valor? Eu só estou condenando aqueles dias que não tem pagamento e que passou de 2 horas extras, os R$ 3,00. Perfeito. Isso vai ter que ser de acordo com o cartão. Isso que constatado labor por mais de 2 horas. Se passou mais de 2 horas, ganha os R$ 3,00 que está na convenção. E a indenização do lanche, transporte de valores, recebimento de valores? Não, isso não tem Manteve? Nada. Manteve. Perfeito. Então, excelências, boa tarde a todos. A sustentação será limitada apenas quanto ao adicional de insalubridade e o pedido de redução aí do dano moral fixado. Quanto à insalubridade, gostaria de pontuar aqui na tribuna algumas falhas no laudo pericial. Inclusive, gostaria até de ressaltar que esse mesmo perito tem realizado vários trabalhos técnicos lá em Valadares, e a empresa já várias vezes tentou, inclusive, a substituição desse perito por diversas razões. E uma delas eu vou mostrar para vocês aqui agora. Ele considerou a insalubridade pelo calor e pelo ruído. O calor, na verdade, está abaixo dos limites de tolerância. Só que olha só o que ele fez. Ele pegou a média de BTUG de 26,53 e a taxa metabólica, a média, de 327. Contudo, quando ele pega o anexo 3 da NR15 e vai lá no quadro número 2, para enquadrar o calor, ele aumenta a taxa encontrada por ele. Ao invés dele considerar 327, ele considera 350. Que o limite para 350 é 26,5, sendo que ele encontrou 26,5.
E ele fala que a atividade é insalubre porque ultrapassou os limites de segurança. Não. Data vênia a decisão de primeiro grau e a proposta de voto, quanto ao agente de calor, o laudo é claro que não existe, que não foi superado os limites de tolerância. Então, foi pontuado no recurso da empresa essa questão, essa falha que vem sendo utilizada pelo mesmo perito em vários processos. E aqui eu pontuei de forma simples que o limite não foi ultrapassado quanto ao agente de calor. Agora, e outro detalhe também que é importante ressaltar, o perito, para aumentar a taxa metabólica, a média de taxa metabólica, o que ele fez? Ele enquadrou no quadro 3 a atividade de dirigir como moderada, sendo que o próprio quadro número 3 da ANR fala que a atividade deve ser considerada leve, com a taxa metabólica de 150. Não, o perito foi lá e aumentou essa taxa metabólica e deu uma média maior. Enfim, mesmo considerando a taxa dele, não é ultrapassado o limite de segurança para o agente de calor. Quanto ao agente ruído, além de alguns picos encontrados no histograma da avaliação, que de repente é 67 decibéis e de repente vai para 100 decibéis. É um motorista de caminhão. O que pode ter gerado esse aumento significativo na avaliação? Certamente uma falha no equipamento. Enfim, o que foi questionado pela empresa no recurso foi a questão do tempo de exposição considerado pelo perito. Por quê? O autor ele saía para a rota de 2 dias. 1h30 viajando, ficava mais 1h30 realizando as entregas dentro do caminhão. Bom, 3 horas de exposição. Ficava no hotel e voltava. E no outro dia voltava e registrava o horário. Ponto. Isso, inclusive, Excelência, está no depoimento dele. Eu gostaria até de contar que quando chegava no segundo dia, anotava o cartão de ponto e no segundo dia de viagem, só para mostrar que a rota dele era de 2 dias. Ou seja, o perito ele considerou uma média aqui por dia de 13 horas praticamente da jornada dele, sendo que o tempo de exposição deveria ser de 3 horas, mas ele considerou de 6 horas como tempo de exposição. Só que ele esqueceu que a rota do reclamante era feita em 2 dias. Saía da empresa, ia para outra cidade, realizava as entregas lá. E com isso aumentou o limite de tolerância para o agente ruído. Então, Excelências, quanto à insalubridade, se pede a reforma da sentença para que seja excluído o adicional de insalubridade por todo o período aí trabalhado. Quanto às indenizações, transporte de valores, que nada mais é que o recebimento de valores em razão da entrega das mercadorias. A atividade do reclamante como motorista de caminhão de entregas, ela não pode ser considerada como de transporte de valores. Por quê? Antigamente, quando havia ainda um recebimento de valores por parte dos clientes, em razão da entrega das mercadorias, o reclamante simplesmente entregava as notas fiscais e se algum cliente fizesse o pagamento em dinheiro, ele recolhia esse dinheiro, ponto. E porque a questão do transporte de valores, além de ser, não faz sentido a empresa ter que contratar um carro forte para todos os clientes. Imagina, chega lá, vai entregar mercadoria e atrás do caminhão um carro forte para receber do cliente. Vai entregar outra mercadoria para outro cliente, um carro forte. Então não tem sentido, inclusive a atividade dele, antigamente, porque isso já não existe mais na empresa, desde 2016, ela pode ser inclusive considerada em alguns casos como o cobrador, o antigo cobrador. Recebeu o dinheiro do cliente, pronto, ficava em posse daquele valor até a chegada da empresa. Então, por isso que se pede a exclusão desse valor referente ao suposto transporte de valores, que nada mais é que o recebimento de pequenos valores em razão da entrega das mercadorias. E quanto à questão da conservação dos veículos, restou demonstrado, inclusive, pelo depoimento da testemunha. Tá, eu estou concluindo, Excelência, obrigado. Que ele era responsável por realizar o checklist, verificar a condição do veículo e também que no dia do acidente, né, que ele alegou na inicial, ele não ficou caracterizado nenhuma falha técnica da empresa.
mas sim um erro do próprio reclamante na manobra do veículo. Então, por isso que pede também aí a exclusão desse valor de condições do veículo, porque a empresa, inclusive, comprovou nos autos, com a juntada de notas fiscais, a manutenção rotineira dos veículos, da frota dela. Então, excelência, é o que se pede aqui na tribuna. Então, Jorge, algum esclarecimento? Está tudo esclarecido. Só a questão da insalubridade, que o juiz não tem outra sustentação que não seja o laudo. Ainda mais nesse caso aqui. Não juntou nenhum outro laudo para o laudo do perito. A matéria aqui é muito técnica para o juiz decidir. Agora, se tivesse outros peritos, se tivesse... Essa questão de transporte de valores é súmula nossa aqui, né? Tem o J o valor, 5 mil. Independentemente do valor. Se fosse outra turma aqui no tribunal, ia chegar a 100. Transportando algum valor, né? Não é? Se fosse outras turmas no tribunal, ia chegar a 100 mil. Porque você chega e fala assim, porque o bandido lá sabe que o sujeito recebe, então esse risco que ele corre aqui não é por fato de transportar quantia alta, porque bandido para bandido tanto faz mil. Então, peço ver, estou acompanhando, doutor. Também estou de acordo. Estou acompanhando, eles são unânimes, tem voto relator da Taverna da Sustentação. Ok, doutor? Próximo. Boa tarde. Próximo. Número 32 da pauta é o RO 10.473/19/2017, inscrito para sustentação oral, doutor Gustavo Barbosa Dias dos Santos, pelo reclamante recorrente João Paulo dos Santos. Pelo reclamante recorrente. Deixa eu investir lá. Da ângulo. Conclusão. Aquela situação da ângulo que a gente... Doutor Jorge, a conclusão, por favor. Estou conhecendo os recursos, interpostos por ambas as partes, estou negando provimento ao recurso da reclamada, estou dando provimento ao recurso do autor para crescer a condenação ao pagamento das diferenças salariais decorrente da inobservância do piso salarial de engenheiro, nos termos da Lei 4.950, com os reflexos nas verbas rescisórias e repouso, conforme se apurar em liquidação de sentença. Também estou determinando que seja adotada a TR até 24 de março de 2015, conforme a nossa súmula, né? E a partir de então, o IPCA. Essa é a minha decisão. Olha, se quer se manifestar, você tem a palavra. Senhor presidente, uma boa tarde. Boa tarde. Em nome da Igreja Sexta Turma. Senhor presidente, primeiro, agradecemos o voto do eminente relator quanto à pretensão de diferenças salariais e reforçamos a questão da integração do auxílio moradia requerida em sede de recurso ordinário, no sentido que foi uma prestação paga com habitualidade e não provida em primeira instância, e talvez mantida pelo eminente relator, por conta de uma ação coletiva do sindicato. Exatamente. E eu peço vênia pela questão jurídica vinculada à decisão que outorgou a natureza indenizatória dessa verba na ação coletiva. A gente sabe que, em primeira instância, muitas das vezes os acordos eles são formulados e celebrados em sede indenizatória por conta dos encargos. E foi o caso desse processo, Excelência. A gente verifica na decisão que a natureza indenizatória foi dada ao auxílio moradia justamente para eximir a empresa de recolher os encargos sociais. Então a gente pede provimento ao recurso nesse sentido, considerando que foi uma prestação paga com habitualidade, reduzida e suprimida no curso da contratualidade, para integrar o salário do reclamante recorrente, como pedimos. Pois não, essa questão aqui foi feito um acordo, inclusive com o sindicato. Estou falando o seguinte, que essa decisão do Supremo para os acordos coletivos, né, que já está, inclusive o TST mudou o entendimento filipino e tudo, eu estou falando assim, vai acabar, inclusive essas ações também de sindicato, postulando, vai ratificar isso tudo. Não vai querer depois, meu direito individual foi atingido. Mas aqui o sindicato fez o acordo, acabou. Querendo ou não, ficou declarado que a verba tinha caráter indenizatório, foi homologado, só rescisória para isso aí, senão tem que o que não vai conseguir. Essa decisão suprema que já decidiu aqui, né? É verdade, o trabalho do advogado está certo. Doutor Jorge, não podemos discutir aqui. José Murilo Neymar, de acordo com a decisão do ano da sustentação. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Próximo. Número 53 da pauta é o RO 11.464/11 de 2017. Presente para assistir ao julgamento, doutora Marina Politi Pereira, pela reclamada recorrente MRV Construções Limitada. Reclamada recorrente MRV. Vamos
Vamos lá, é longo, hein? Esse é um servente que teve problema de acidente de trabalho. Doutor Jorge, conclusão. Estou dando parcial provimento aos ambos recursos. Ao da reclamada, estou excluindo a condenação do pagamento de horas extras sobre jornada, entre jornada e sábados no interregno de dezembro de 2015 a fevereiro de 2016, bem como seus reflexos. Estou excluindo a condenação à indenização pelo lanche devido quanto a sobre jornada no período de 15/12 de 2015 a 16/2 de 2016. Ao recurso obreiro, estou dando provimento para condenar a reclamada ao pagamento de 2 horas extras diárias, segunda a sexta-feira, além de 1 hora extra intervalar durante essa semana, no período de maio de 2015 a novembro de 2015, conforme se apurar em liquidação de sentença, observada a frequência integral, tudo conforme fundamentação. Estou condenando a réu ao pagamento da indenização substitutiva do lanche no valor de R$ 5,00 por dia no interregno de maio de 2015 a novembro de 2015, segunda a sexta-feira, como se apurar em liquidação de sentença. Mantém a condenação por quanto ainda é compatível. Na verdade, quase ficou igual você falou. Coisas. São ajustes. Jorge Amorim Ademar. Estou de acordo também. São ajustes. São não. Ok? Próximo. Nada. Próximo. Número 33 da pauta é o RO 10.511.73/2018, inscrito para sustentação oral Dr. Luiz Otávio Campos Barroso Magalhães, pelo reclamante recorrente Roberto Campos Barroso. Roberto Campos, qual é o número? É o 33.10.511. Só pegar aqui. 10.511. Estou conhecendo e Concremate Engenharia. Conhecendo e negando. Está conhecendo e negando. Tem ambos, né? São ambos recursos? Não só um. Eu conheço dos recursos interpostos, recurso do reclamante para ação salarial. Ah, não, de ambos, E recurso da reclamada horas extras, etc, correção monetária. Está conhecendo e negando provimento a ambos os recursos. Você tem a palavra. Boa tarde, excelentíssimo. Boa tarde. Gostaria de salientar aqui para o contrato de trabalho do reclamante de BA 24E49E, isso aí já é alteração contratual da razão social da reclamada, em que que é refeito o contrato dele. Ele teve o registro na carteira em 1 de 4 de 2009 com um vencimento de R$3.000, enquanto o Paradigma tinha nos seus registros de anotação de salário, no documento de ID 895-CB, em 1 de 10, o salário de R$2.750. O reclamante, desde que entrou para essa empresa Concremate, sempre exerceu a mesma função. Era coordenador dos contratos, ou administrador de contratos, ou gestor de contratos. A reclamada alterava a denominação, todavia o desenvolvimento da atividade era exatamente o mesmo. A reclamada apresenta em sua defesa que o reclamante, como administrador de contrato, exercia as seguintes atividades: cadastro de receita SIGEG, solicitação de faturamento, controle de prazo para renovação de contratos, encerramentos, contratação de seguro, garantia para os contratos, recebimento de documentação e agendamento de ASO, input da documentação admissional e demissional, faturamento, compras de suprimentos, reembolso, demais operacionalizações realizadas pelos administrativos diretos da obra. E alega em sua contestação, sua defesa, que o Paradigma Luiz Carlos exercia coordenação de equipamentos, contratos, avaliação do desempenho dos contratos, no aspecto operacional e financeiro, elaboração de previsão e entre outras atividades. Data Marques Avena, a respeitável sentença, julgou improcedente o pedido de equiparação ao fundamento de que o Paradigma realizou um curso no ano de 2014, foi até o Rio de Janeiro, realizou esse curso e foi multiplicador de conhecimentos desse curso para o sistema SIGEG. Sistema esse que o reclamante já trabalhava com ele desde quando entrou na empresa, conforme ficou comprovado pelas testemunhas. A prova de equiparação ela vem não só do depoimento pessoal da preposta, como também do próprio Paradigma. Saliento aqui para alguns excetos dos depoimentos do preposto
da reclamada, que é o seguinte, que havia apenas um administrador de contratos públicos e privados em Belo Horizonte, no caso, o reclamante. Olha, se ele era o único administrador de contratos públicos e privados em Belo Horizonte, exercendo as mesmas funções do que o Paradigma, que era administrador de contratos de mineração, as mesmas atividades, qual a diferença de trabalho? Não existe. As razões colocadas em defesa para afastar a equiparação foram todas, ficaram todas desacreditadas pelos depoimentos da própria preposta e também das testemunhas. A preposta diz aqui que o Luiz não administrava contratos públicos, cuidando apenas dos contratos de mineração. Está claro no depoimento do preposto. Também no depoimento do preposto, que o reclamante utilizava ferramenta de controles antes do Paradigma ir ao Rio de Janeiro receber treinamento do CIGEC, mas a depoente não sabe se o autor utilizava especificamente esse sistema. Dentro daquelas proposições colocadas na defesa, na contestação para afastar a equiparação, a própria preposta aqui confessa que o reclamante exercia as mesmas atividades. Se não, vejamos, olha aqui, que havia avaliação do desempenho operacional e financeiro dos administradores de contrato por meio do CIGEC. A primeira eu trouxe nas razões aqui do recurso ordinário, eu trouxe primeiro os depoimentos das testemunhas da reclamada para demonstrar que havia essa identidade de função. A primeira testemunha da reclamada diz que ambos trabalhavam em setores diferentes, pois cuidavam de tipos diferentes de contrato. Ou seja, os setores eram diferentes, mas eram a mesma atividade. Um era contrato de mineração, outro era contratos para serviço público e outras obras. Aqui um ficava especificamente com contrato de mineração. Em audiência se levantou de que os contratos de mineração tinham mais valor, mas em momento algum a reclamada trouxe valores aqui e apontou isso, que havia diferença de valores. Isso não existia. Eram contratos, os contratos públicos são contratos bilionários, contratos de centro administrativo, Copasa, Copanor, são contratos vultosos. Diz aqui também a primeira testemunha da reclamada. Quanto à diretoria de engenharia, o autor poderia responder diretamente, se tratando de questões ligadas à admissão e administração, porque alegaram também, não é matéria de defesa da reclamada, que o reclamante não respondia à diretoria. Como não respondia se ele era responsável pelos contratos e a diretoria cobrava dele de tudo? Não havia interface, era tudo diretamente. A primeira testemunha da reclamada também alega que os contratos de maior porte, o coordenador possui um apoio administrativo que fica em nome da reclamada. Ou seja, se é maior porte, para que esses coordenadores, então? Para que o Paradigma teria, então, esse apoio, se é de maior porte? Entendeu? Ou seja, por que não, ele respondia aos coordenadores ou respondia à diretoria? Entendeu? Então, assim, não há diferença nesses contratos. Que o reclamante não contava com esse apoio por se tratar de obras menores. Ou seja, ele respondia diretamente à diretoria. Aqui está a confissão, a confissão, perdão. Aqui está o depoimento da primeira testemunha. Não tinha interface do reclamante com a coordenação, era diretamente com a diretoria. Isso afasta a alegação de vulgo nos contratos, essa diferença que não existe. Alguns documentos que foram juntados nos IDs, BAB... Só abrevia aí que o tempo está esgotando, viu? Só abrevia aí que o tempo está esgotando. Ah, tá, perfeito, obrigado. Salve. Então, tem uns IDs aqui acostados, os documentos acostados à inicial, que comportam os valores de movimentação diária, valores que chegavam a R$2 milhões em um dia de movimento financeiro, eram contratos bilionários, então não há essa diferença. Por fim, eu gostaria de ressaltar aqui alguns pontos da testemunha da reclamada, que é o próprio Paradigma, que ele passou a ser coordenador de contratos em 2014 e 2015. O reclamante já era há muito tempo.
que ele aqui fala que o reclamante era administrador de contrato. Diz também que o reclamante fazia de controle de receita, fazendo solicitação de faturamento, recebia e efetuava algumas compras para os respectivos contratos, coletava documentação da comissão pessoal, que havia diferença de distribuições, pois o depoente, por trabalhar em com a diretoria, além de prestar suporte operacional, tem acesso a informações confidenciais a nível comercial, como licitações. Aqui ele contradiz a própria testemunha da reclamada e a próprio depoimento da preposta aqui, que diz que ele trabalhava diretamente com a reclamada, que ele fala que estava vinculado à coordenação. Então não tem essa diferença de atividade. Não se recorda, e ele diz também, que é testemunho e paradigma, não se recorda de outra diferença de atribuição entre ele e o depoente. Entre ele, depoente, e o reclamante. Que o cargo do depoente era superior, aí ele diz aqui depois, que o cargo do depoente era superior ao do reclamante, pois ele respondia gerência de planejamento ao operador, ao passo que o depoente respondia diretamente à diretoria. Então aqui há essas contradições e, por outro lado, fica comprovada a identidade de função, que eu vou deixar de ler aqui o depoimento das testemunhas do reclamante, que diz que é exatamente tudo absolutamente igual. Por essa razão, se requer o movimento e, se for o caso, a reconsideração do respeitável voto. Perfeitamente. Doutor Jorge, Vossa Excelência transcreve tudo aqui. Transcrevi tudo e ainda o detalhe, que o próprio reclamante admitiu quem recebeu o treinamento de parte do paradigma, na questão do uso desse gesto. E também Vossa Excelência aliás, não faltou depoimento transcrito todos e grifado. Os depoimentos testemunhos de ambas as partes, examina tudo e chega a uma conclusão. Mas com certeza. Qualquer dúvida pode ser esclarecida através de um embargo declaratório, para não ter problema nenhum, a gente sempre esclarece. Eu peço vênia da sustentação, estou acompanhando o voto. Eu também estou acompanhando. Uma boa tarde, doutor. Decisão dada. Próximo. Número 38 da pauta, uma inscrição feita hoje do Dr. Felipe de Araújo Lima Ferreira para assistir ao julgamento do RO 10.807/36/2017. Ele está representando o reclamante recorrido Ivan de Jesus Luz. 10.817. Doutor Jorge, conclusão. Eu estou reduzindo os valores dos honorários policiais para R$ 1.500 e excluindo da condenação pagamento de 20 minutos residuais como extra ao final da jornada. O resto eu estou mantendo a condenação. Ok. Eu estou de acordo, doutora Ana. Estou de acordo com a decisão, então, unânime, nós temos o voto do relator. Se o senhor quiser examinar o voto, é só chegar ali. Não, agora não tem jeito, porque está só no papel. Aliás, não está no papel. Uma sugestão, deixar um telão ali. Nós vamos fazer isso. É isso que Mas você me lembra. Que a gente colocou um telão ali, porque o advogado quiser... no plenário, a pessoa lê. Porque aí já lê, já fica vendo. O voto ali, faz o que ele já acha. Isso, reduzir, eu tirei, excluí só 20 minutos residuais. O pagamento de minutos residuais. Ficou 40 minutos. Tá certo? Tá certo. E a redução dos honorários policiais também não afeta você em nada, é R$ 1.500. Então tá bom, decisão, então, nós nos seus votos relator. Boa tarde. Não tem mais nada, né? É o adiado do